Muito temos falado sobre saúde mental, como manter a nossa saúde mental nessa época de pandemia, de tantos desafios que estão sendo impostos para a gente, não é mesmo? E para conversar sobre o assunto, nós convidamos a doutora em psicologia clínica, Maria Letícia, ela que é psicóloga clínica, doutora, né, já está no seu segundo ou terceiro pós-doc, já é uma estudiosa. Tudo bem, Letícia? Graças a Deus, tudo em paz. Obrigada. Prazer enorme estar aqui com você. Eu que agradeço você ter aceitado o convite e se disposto a vir, porque eu sei que a sua agenda não é bolinho, não. Letícia, então, como a gente estava falando agora na abertura, essa época de pandemia, esses desafios que a saúde pública tem nos imposto, nós temos percebido muitos conflitos, angústias, ansiedades e tais, que tem feito as pessoas se voltarem um pouco mais para essa especialidade da psicologia. E eu queria que você contasse para a gente, do ponto de vista profissional, como é que você tem visto isso? Na verdade, a gente entende, né, muito, eu acho que você usou uma palavra que é chave, né, é um grande desafio, né, acho que assim, todos nós fomos colocados aí, de repente, aí nesse novo mundo, né, e é mesmo assim, essa capacidade de adaptação que a gente está tendo aí frente a tudo isso, né, então eu acho que é um pouquinho de um novo aprendizado, de um novo modelo, aí da gente conseguir ir reestruturando as nossas vidas, em todas as áreas. Em todas as áreas. E como é que fica a nossa cabeça nesse meio tempo? Pois é, se a cabeça não tá bem... Nada tá bom. Nada vai tão bem. Parece que nada flui, né? Eu acho isso muito legal, porque de certa forma demonstra o quanto saúde mental é fundamental, né? O quanto isso é importante, o quanto assim a gente precisa mesmo desse tempo de reflexão, de parar para cuidar da gente, né? Parar para pensar o que tá bom, o que não tá, o que de repente eu posso fazer para melhorar, o que de repente eu tenho que tirar, né, para dar uma aliviada aí na carga. Então assim, eu acho que tudo isso deu um pouco mais de atenção no quanto a gente tem a responsabilidade de gerenciar a nossa vida, né, de se responsabilizar pelas nossas escolhas e, de certa forma, de ir construindo o nosso mundo de paz. Perfeito. Que é a gente que faz. É a gente que faz. Falando nisso, em paz, eu aproveito para lembrar do Brinque Viva, Sim, né, que é um projeto... Ai, que saudade. Eu te conheci por meio desse projeto. Pois é. Eu queria que você contasse para o telespectador o sucesso do projeto. É muito bom. A gente vai lá brincar com as crianças ali no hospital, né, aí no Santo Amaro. E assim, a gente já deixa até de sexta-feira, né, exatamente assim, para terminar a semana ali com aquilo, porque é um presente, assim, no fim de semana, né, com os meninos, assim, porque a gente vai fazer o bem, mas a gente entende o quanto isso, assim, né, 18 vezes de recebe, volta, né? vem, é meio que matemático mesmo, e é muito rico, né, a gente vê assim, para eles, né, quando a gente vai chegando, assim, eles estão tudo ali meio, né, amuadinho, quietinho, né, e a gente vai chegando com os brinquedos, porque na verdade é uma brinquedoteca, a gente fala inclusive que é uma bagunçoteca, né, porque todo mundo né, porque assim, todo mundo leva na mochila, né, ali os voluntários, né, os brinquedos, então assim, a gente não tem ali um lugarzinho específico, mas a gente tem um tatame. Certo. Então a gente abre as mochilas e joga mesmo, um em cima do outro ali, né, ali quebra-cabeça, boneca, bola, enfim, né. E interage com as crianças. Livrinhos de historinha, lápis, e aí as crianças vão chegando, sabe, ali vão interagindo, vão brincando, e acho que é um pouquinho disso, assim, para dar uma amenizada, né, naquela situação, naquele ambiente que de repente é tão pesado, e a gente vê o quanto faz bem para eles naquele momento, e não só naquele momento, o quanto de repente eles conseguem aderir com mais tranquilidade ali, sabe, as orientações dos médicos, ali a própria equipe de enfermagem, e traz também, muito disso, né? E também dá uma, eu penso, que dá uma leveza também para os pais que acompanham essas crianças, né? Um pouco de alegria. Porque eles caem junto, né? Eles, brincam junto, brincam que eu vi também, já isso né? acontecer, é incrível. E vamos lá, e é muito bom. Assim, então, assim, de repente, assim, você até esquece um pouquinho que você está ali num hospital. Sim. Né? E o quanto isso faz bem.
E você, como profissional, sempre teve esse olhar para as crianças e jovens? Eu sei que agora você está com um projeto muito importante, que abrange justamente jovens e adolescentes, sim. né? Mas é um crescente? Na verdade, assim, eu brinco, né? Eu falo assim que os adolescentes, eles não são nem aí o meu público-alvo, né? Eu brinco que eles são meu público sangue, né? Meu público pele, né? Porque assim, eu acho que você aí... É venal, né? Uma eterna adolescente, assim. Eu acho que é uma fase, assim, maravilhosa, né? Onde, assim, a gente tem tantas transformações e às vezes isso é muito mal interpretado, né? Falar, não, os aborrecentes. E não, eles têm mesmo que contestar, eles têm que aprender, eles têm que estar juntos. Agora a gente entende também que quando tem alguém que fala ali a língua deles, que ganha ali o respeito, né, a confiança deles, assim, e consegue trazer uma boa orientação e consegue mostrar que existe sim um bom caminho, né, que muitas vezes as consequências da vida dependem dessas escolhas, a gente entende também como é mais fácil, né, eles irem aí percorrendo e tendo assim essa perspectiva, né, aí de um caminho de paz, de um caminho onde você consegue assim ter ali as suas metas e saber o que fazer para ir desenvolvendo, né, onde você consegue resolver melhor os seus problemas. Então, assim, é tudo isso que traz, né, um pouquinho aí do Levitude, né, que quando a gente fala aí no Levitude, assim, é bem essa questão de leveza, né, leveza, assim, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, então, assim, tudo o que é dessa questão aí emocional, cognitiva, mas também a atitude, né, então, assim, um pouquinho dessa mistura de leveza, mas também de firmeza, e quando a gente fala de firmeza, a gente fala dessas questões comportamentais mesmo, de assertividade, né, que assim, muita gente pensa que tem a ver com acerto e não tem, é uma postura, né, uma postura onde de repente assim, eu consigo respeitar o outro, mas eu me faço ser respeitado, sabe, eu consigo falar, mas eu também consigo ouvir, então assim, é um treino aí de habilidades sociais que a gente vai desenvolvendo para que a pessoa, né, o adolescente, enfim, porque não é só o adolescente, né, assim, a gente entende que se de repente você não aprendeu isso na infância, se a gente não aprendeu isso na adolescência, muito provavelmente vai ser um adulto que não tem aí, né, todas essas competências, né, então assim... Não tem essas ferramentas, né? Exatamente, né, não tem aí esses recursos, né, de como desenvolver aí um caminho onde ele tem um pouco mais de segurança, onde ele tenha mais serenidade, onde ele tenha mais sabedoria, né, onde ele entende que muitas vezes o sucesso depende da construção desse caminho de paz. Certo. E tem similitude com o equilíbrio? Total. Do ser humano? Total. Tanto que assim, a gente tem ali toda a teoria, né, são os 8 As que geram os 8 S's. E o quarto A é exatamente o autoequilíbrio. E quando a gente fala do autoequilíbrio, a gente está falando no sentido do quê? De toda essa regulação, né, do sistema emocional e também da reestruturação cognitiva. E isso gera o S da segurança. Por quê? Porque a gente entende que quando a gente consegue, né, de certa forma, regular aí as nossas emoções, e quando a gente consegue ver de uma outra forma, não só daquela primeira, né, que ter uma nova interpretação em relação àquela situação, a gente vai tendo muito mais segurança em se sentir forte, em se sentir resiliente, em falar, puxa vida, sabe, independente do que acontecer, eu vou resolver, né, eu vou dar um jeitinho. Né? É uma construção mesmo. Exatamente, de autoestima, de resiliência, né, e aí tem muito a ver também com o sentido da vida. Né? A gente traz muito essas questões assim, tipo, do que você quer para sua vida, o que faz vibrar o seu coração, porque de repente o que é da minha não é da sua, mas assim, que isso existe, então vamos cada um aí buscar o seu, né, assim, o quanto tudo isso é importante e o quanto isso aí também é pilar para a saúde mental. Certo. Então, para entender melhor o programa Levitude, que a gente se empolga e vai falando... Sim, uma salada e vai costurando tudo. Pelo que eu entendi, assim, a grosso modo, o seu papel e da sua equipe é de estruturar o ser humano enquanto jovem, para que ele percorra um caminho na sua vida adulta com saúde mental. Exatamente. Com equilíbrio, é mais ou menos isso? Exatamente, é uma tutoria. Exatamente, em saúde mental, que traz muito primeiro dessa questão, sabe assim, de autoconhecimento, não é?
dessa oportunidade da gente se escutar, da gente entrar em contato com a gente mesmo e a gente ir definindo, né, por exemplo, o que é sucesso. Né? Às vezes fala assim, tipo, nossa, sucesso, você tem que ter dinheiro, ter será que é bens, isso? Ou será que é tudo isso? Ou será que é só isso? Sim. Sabe? Então, assim, quais são as suas prioridades? E a gente vê que, assim, de repente, assim, será que ter menos não significa mais? Né? Será que, de repente, assim, tipo, a gente tem ali uma vida tão atribulada, mas será que se eu tirar algumas coisas eu não vou conseguir ter tempo para outras, que, de repente, traz muito mais significado, sabe? Então, assim, é um pouquinho dessa reciclagem que a gente faz. Certo. Porque senão parece que a gente vai muito na onda, e nesse consumismo, e de repente, assim, parar para se questionar. Será que eu preciso de tudo isso? E me parece que é um programa que pode ser aplicado em qualquer faixa etária, porque às vezes a gente também vai no correr da vida e não tem tempo para si própria e para parar para pensar, mas era isso mesmo que eu queria? É bem isso, parece que você liga ali o piloto automático e as coisas vão acontecendo e pera lá. Né? É meio que a gente tomar, né, de volta ali a rédea, a direção. De si próprio. De si próprio, se Que legal isso. Gerenciar. E como é que faz para participar? Então, a gente tem assim, em vários formatos. A gente tem na clínica, né? Então, daí é realmente feito pelos psicólogos e é lógico que eles têm muito mais profundidade, né, de estar trazendo aí todas essas intervenções. Mas a gente tem os protocolos também, que é o que a gente chama de psicoeducação. Então, assim, o livro já está aí para sair, já está aí nessa fase aí de edição, que é toda a fundamentação teórica do programa, mas com os protocolos a gente quer dar acesso para todo mundo que queira trabalhar com os adolescentes, sabe? Assim, que tem ali como propósito de vida levar um pouquinho dessa saúde mental com os adolescentes. Então, assim, de repente os professores ou aí, né, o pessoal que está aí diretamente ligada com a educação ou com a saúde, ou líderes mesmo, né, de comunidades, entendeu? Que queiram desenvolver o programa. Então, assim, o meu sonho... A tua ideia é multiplicar o programa. Exatamente. Que interessante. É fazer de uma forma, então a gente está colocando em plataforma para que todo mundo tenha acesso, para receber essa tutoria e, de certa forma, você mesmo vai desenvolvendo em você um pouquinho dessa saúde mental e dessa visão levitude, para você poder também ser ali um agente na vida de quem passar pela gente. Um agente da levitude. Exatamente. Então você não necessariamente necessita ser um profissional em psicologia? Não, a ideia é multiplicar para outros. Sim, é claro que quando a gente faz isso na clínica, a gente tem obviamente muito mais recurso, amparo profissional. Só que, inclusive, né, esse meu pós-doc, que é aí a validação desse instrumento, ele não está direcionado especificamente para psicólogo. Exatamente porque a gente acredita, e a própria cognitivo comportamental trabalha muito com essa questão de psicoeducação. Que é o quê? É trabalhar a prevenção. E não só ali a intervenção, né? Então, assim, para que esperar, entre aspas, estrupiar para a gente poder remediar, né? Então, é bem isso, é levar a saúde mental, é levar um formato, né, uma forma de como a gente pode fazer para a gente ter boas escolhas, para a gente reestruturar ali o nosso pensamento, para a gente conseguir aprender, né, a se autorregular e a gente, enfim, decolar, né, voar aí no nosso É muito empolgante. É uma delícia. Muito empolgante esse tema. Estou aqui já vislumbrando. É apaixonante. E, de certa forma, não é, né, só ali diretamente para os adolescentes. Então, assim, tipo, a gente começou com os adolescentes. Na verdade, a gente começou ali esse programa, né, levando mesmo nas escolas, no setembro, né, naquele setembro amarelo. Então, assim, a gente ia nas escolas que é o mês dedicado à prevenção do suicídio, né? Sim, né, daquele formato de palestra, porque quando a gente fala em palestra, assim, né, todo mundo já treme, né? Não, assim, mas a gente fazia meio que rodas de conversa, então a gente levava vídeos para a gente ir discutindo ali com os meninos, e a gente via que o quanto aquilo era precioso. Só que, de certa forma, exatamente para eles entrarem em contato, né, com o tema, entrar em contato com o outro, com a dor do outro, era muito bacana.
Só que, de repente, assim, se deixar só para setembro, ou uma vez aqui, outra vez ali... A coisa se perde, exatamente. Né? Então, tem que ter assim, continuidade. É ir regando, né? Ir regando um pouquinho dessa sementinha. Sim. Então, foi por isso que a gente pensou em todo esse processo. Então, nasceu desse meu pós-doc da Universidade de Lisboa, mas ele era bem voltado aí para assertividade, né? Aí mais para essa questão de habilidades sociais. E aí a gente foi pincelando, né, mais também um pouco dessa psicologia positiva, que fala muito dessa questão, sabe, assim, das nossas emoções positivas, o quanto, assim, a gente olhar para a saúde e a gente entender o que fazer para ser saudável e não só olhar para a patologia, né, e de certa forma a psicologia até então era muito voltada, né, tem ali um ótimo estudo, assim, voltado para os transtornos, mas aí a gente recuperar, sabe, assim, trazendo mesmo o que fazer para uma pessoa ser otimista, para ela ter esperança, fé, né, assim, lógico, respeitando ali... Cada um a sua religião, exatamente, claro. Mas, tanto que a gente nem fala em religião, mas assim, essa questão de fé mesmo, porque assim, o quanto aquilo faz você ficar de pé, e de repente a fé em você também, né, fé de que aquilo vai dar certo, que é a tal da resiliência, de que eu vou conseguir superar, de que eu vou vencer em Deus, né? Enfim, e o quanto, quando a gente está bem com a gente está bem com os outros, a gente está bem com Deus, o quanto isso é qualidade de vida. E quanto isso reflete na paz mundial. Exatamente. Porque estando todos bem, né? Exatamente. Não e eu penso os bem conflitos. Do dentro para fora, né? Primeiro, assim, a gente tem que estar bem com a gente. Né? A gente tem que construir o nosso mundinho, porque isso nas nossas relações ali com os nossos vizinhos, enfim, né? No nosso trabalho, com a nossa família, com o nosso dia a dia, se aquilo está bem, é muito mais fácil a gente expandir de uma maneira geral. É que muitas vezes a gente espera tanto e cobra tanto, né? Daquele macro e acaba não cuidando, não olhando para o seu jardim, né? E de certa forma, quando a gente constrói ali o nosso mundinho de paz, aquilo vai expandir. Vai expandir. Você falou do jardim, eu lembrei até da borboleta, né? Que tem aquela frase que fala, né? Que não espere, como que era? Não espere as borboletas, né? Regue ali o seu próprio jardim, não corra atrás das borboletas. Regue seu próprio jardim, que ali atrás. Que elas aparecerão. E aí a gente deu até uma pincelada nesse conceito, né? Nesse pensamento, enfim, no Levitude, que por sinal a própria borboleta é o símbolo do Levitude, mesmo porque eu fiz todo o mapa mental da teoria, né, nessa borboleta. Então a gente tem dividido, né, o que é ali as competências pessoais, o que tem as competências sociais do outro lado, o que é o Levitude, né, a competência Levitude ali no meio. Mas aí a gente entende que assim, sabe assim, vai regando a sua vida e seja você, descubra que você mesmo é a borboleta, né? Você mesmo tem aí um pouco dessa capacidade de sair voando, de sair conhecendo, de sair fazendo a diferença, de sair distribuindo, né, aí um pouquinho de tudo isso. Sem dúvida, muito bacana. Letícia, muito lindo. Teoricamente, a gente já fica vislumbrando um sucesso total dessa nova forma de encarar a vida e de construir o seu mapa mental, digamos assim. Que assim seja. Amém. Mas o que eu achei, o que eu queria muito que você falasse aqui pra gente é como lidar com levitude, com os jovens e adolescentes, principalmente, que se viram do dia para a noite, confinados dentro dos seus mundinhos e alijados do convívio social, que a gente tem notado que não está sendo nada fácil esse período de pandemia, principalmente para esse público, que ainda não tem uma bagagem emocional suficiente, não é verdade? Para poder buscar lá nas suas memórias as coisas boas e se nutrindo, né? E de certa forma, né? Assim, a gente entende que a gente já passou por essa fase, a gente já viveu tudo isso de forma, entre aspas, normal, de forma saudável, né? Então, assim, eles exatamente nessa fase que era para começar a conhecer o mundo, começar a sair, e que é tão importante os amigos, é tão importante estar junto, o grupo, os pares, e eles estão realmente, né, assim, sendo privados de tudo isso, né?
Então, o quanto eu penso, o quanto eu entendo, o quanto eu vejo, né, a falta que isso está fazendo. E, de certa forma, até um pouco ao contrário, né? Porque antes era aquela coisa assim, não fica no computador, né? Agora é um estímulo, fique, E eles não têm, se relacione. E eles não têm, entre aspas, muita desculpa, porque assim, os adultos falam, não, eu tenho que sair porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair porque eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que sair. E eles, assim, parece que eles não têm que sair para nada, pelo contrário, exato. Se você estiver na rua, né? Nesse momento, é importante um apoio profissional? Sim. Sim, de certa forma, né, a gente entende que tem gente que consegue, né, lidar bem com isso e tem gente que realmente está tendo muitos problemas, né? E é como se a gente fosse puxando um elástico. Se você está tendo problemas e você não está conseguindo lidar, ele pode se transformar em transtornos, em né? patologias, né? Exatamente, né? E aí então precisa ter uma atenção. Sim, né? A gente entende que a terapia ela age muito enquanto a gente está nos problemas. E, de repente, se você entra nas patologias, inclusive, a gente precisa da própria psiquiatria, né? Muitas vezes até aí do apoio medicamentoso. Isso. Né? E no caso da sua especialidade, que é a psicologia clínica, há condições de detectar esse limiar, se já é um transtorno mental ou se ainda está no... A gente tem as provas clínicas, né, que são os testes, que também, né, traz aí uma luz, sim, né, um bom aparato. E é lógico, né, os nossos próprios recursos ali, né, de entrevista, né, de conversas, né, os sinais, os sintomas. Então, a gente tem sim. Letícia, você está reunindo um montante de pesquisas, né? E eu queria saber se as pessoas que estão nos assistindo podem participar dessa sua pesquisa e contar, né, qual é a finalidade. Com certeza. Na verdade, assim, quando a gente fala no Levitude, né, a gente tem aí toda essa intervenção, mas a gente tem toda uma investigação, né? Aí, exatamente para melhor trazer as contribuições aí das intervenções. E aí a gente tem, inclusive, o questionário, né, que é o que eu estou validando aí junto com o professor Francisco Assunção, né, que é o psiquiatra livre docente aí da USP. E então, assim, são uma série de questões que vão estar perguntando exatamente de tudo isso que a gente trabalha no Levitude, né, que é o sentido da vida, que é autoconhecimento, que é regulação emocional, né, que é essas questões assim de otimismo, enfim, de esperança, de como a gente vai lidando com tudo isso, né, a princípio ali os adolescentes, enfim, mas são questões ali que são de alternativas, né, então assim, não é... alternativa de livre escolha, né? Sim, assim, não é nada assim, dissertativo. Entendi. Que não leva muito tempo, então assim, é questão de 10, 15 minutos. Legal. E é através disso que a gente consegue, né? Assim que validar o questionário, a gente vai conseguir tirar uma fotografia então, do próprio adolescente, né? Então ele traz uma resposta individual de como ele está entrando e depois de todo o processo, né, como ele vai estar saindo, porque a gente aplica antes, a gente aplica depois e tem uma resposta científica, né? Então, assim, não é simplesmente ali a narrativa dele de bem-estar e de ganhos terapêuticos, né? A gente vai ter um instrumento para estar avaliando tudo isso e também o próprio programa, né? Então, além do individual, a gente consegue ver ali de uma forma geral, ali dentro daquele grupo, enfim, quais foram os ganhos terapêuticos de acordo ali com o processo. E para participar da pesquisa, como é que as pessoas podem fazer? Então, tem que acessar um link? Né? Tá. É só... eu vou disponibilizar o link, então, quando nós estivermos postando o programa de hoje. Sim. E aí eu posso disponibilizar. Sim, pode disponibilizar meu telefone também. Legal, né? legal. Que ali já tem acesso direto, para quem quiser, eu mando também ali o link pelo WhatsApp. E, por favor, colaborem, porque, assim, eu não gosto de usar a palavra difícil, né? Porque eu gosto muito de trocar a palavra difícil pelo desafio, né? Então, assim, é um grande desafio, né? Realmente a gente conseguir fazer pesquisa aqui no Brasil, Sim. né? E aí, assim, a gente precisa mesmo, sabe, assim, ir um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá, mesmo porque, assim, até mesmo para encontrar esses adolescentes, como eles não estão nas escolas, né? Então, assim, tá mais inacessível, né? Porque na escola você já pega o público... Exatamente. Então, eu até agradeço muito, assim, a oportunidade, Imagina, né? E é o que eu tenho feito, assim, sabe? De grão em grão, de grupo em grupo, né? Pra gente chegar aí
no maior número possível, né, que é o que a gente chama de N, né, que é ali o mínimo para a gente estar aí validando a pesquisa, né? A pesquisa. Que legal. E as pessoas que estão interessadas também em implantar a Levitude nos seus ambientes, como você mesmo disse, é um programa que vai multiplicar, para capacitar multiplicadores, digamos assim, né? Então, cabe nos ambientes escolares, cabe também em empresas? Sim, com certeza. Olha que legal. Aí, certeza. Empresário, comerciante, vamos ficar ligados. Com certeza. Não é porque é o que todo mundo precisa, né, de saúde mental. E, de repente, as pessoas, elas não têm muito desse tempo ou da disponibilidade de estar indo até o consultório. Então, é uma forma da gente estar levando, de estar trazendo esse acesso, né, aí da saúde mental para dentro das empresas. Então, perfeito. A gente tem esse trabalho também com os adultos. Inclusive, eu sou psicóloga da UnoOeste, né, e a gente fez ali também, né, tanto com os estudantes que, de certa forma, não são, né, ali adolescentes, é verdade, né? São jovens, mas não adolescentes. E a gente fez também com os colaboradores e a gente viu, assim, o quanto isso surtiu em resultado. Que bacana. Sim, e o quanto isso está cada vez mais, né, assim, sendo levado ali, o quanto é necessário, né, a gente está trabalhando isso com todo mundo. Legal, né? Letícia. Que assim seja também. Isso mesmo. Nossa, muito bom esse bate-papo. Eu quero deixar aqui aberto o convite para você participar sempre que quiser e possível. Né? Porque a gente precisa justamente ir regando essa ideia e a TV propicia esse ambiente amplo, não é mesmo? Exatamente. É botar fermento. Botar fermento, né? Exatamente. E eu quero deixar aqui a gente está no finzinho do programa, mas queria deixar aqui um espaço para você ficar à vontade e passar seu recado. É mesmo agradecer, né? Agradecer a oportunidade e acho que assim, a gente parar para se olhar e para entender, né? O que é importante para a gente estar aí construindo o nosso mundo de paz, né? Eu acho que fica aí uma coisa muito aberta, mas ao mesmo tempo, assim, existe sim, né? Como a gente está aí percebendo, né? O que faz sentido para a gente e como que a gente faz exatamente para estar regando, aí florescendo tudo isso na gente e através da gente. Isso é Levitude. Perfeito. Obrigada, Letícia. Até a próxima e espero que em breve. Muito obrigada também. E para você, até semana que vem também. Muito obrigada por sua audiência.